Olá, pessoal. Continuando com esse livro aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel Hopes, ali na página 308, ele vai falar então sobre a palavra falada e escrita. Palavra falada e escrita, né? Então ele vai falar da tradição oral. Mesmo depois do texto sagrado ter sido registrado por escrito, e aí ele fala que a Torá, ela foi escrita ali no tempo de Esdras, né? Que antes de Esdras já havia algo escrito, né? Mas Esdras parece que deu a redação final. E passou ali séculos o texto da Torá sendo transmitido de forma oral. Declara-se formalmente que as profecias de Jeremias foram ditas durante 22 anos antes de serem escritas. Salmos, provérbios, cantares de Salomão surgiram como falas primeiro e canções e só depois passaram para a fase escrita. Tá? E assim é também com outros textos religiosos, né? Entre os persas, o Zend-Avesta também levou tempo a ser registrado na forma por Zaratustra. E ali, mesmo depois de assumindo a forma escrita, no texto hebreu, o hábito de transmissão oral dos pensamentos não foi abandonado. São muitas as provas disso. Os rabinos ensinavam oralmente a seus pareceres, que foram transmitidos da mesma forma. O tratado Gitin 60a chegou a dizer que escrevê-lo seria uma transgressão à lei. A própria palavra Talmud significa aprendido de cor. Então você vê que essa tradição oral, ela passa pelo cristianismo, que nasceu dentro do judaísmo, né? Papias, bispo de Herápolis, ali por volta de 130, afirmou que preferia, acima de tudo, em matéria de tradição, a palavra viva e eterna do que ler algum texto. Irineu de Lyon fala da ocasião que ouviu Policarpo, bispo de Hermina, relatando que ouviu diretamente do apóstolo João. Então existe aí uma transmissão oral paralela aos textos. Dentro ainda da tradição judaica, né, o rabino Dostai, filho de Jane, falando em nome do rabino Meir, declarou: o homem que se esquece de algo que aprendeu provoca sua própria ruína. Então, veja, havia todo um conjunto de memorização desses textos, técnicas de mnemônica, né, para você conseguir memorizar todos esses textos. E ali fala também das escolas, as escolas que são anexas às sinagogas para ensinar a Torá desde as crianças mais pequenas. Esse processo começa já com 5 anos e vai até os 18 anos. Com relação à escrita, a maior parte dos textos é escrita em rolo, como aparece no manuscrito do Mar Morto. A maioria dos textos são textos em rolo, encontrado, todos os textos judaicos, grande maioria, né? E, e muita pouca coisa escrita em pedra, né? Existe, por exemplo, a inscrição do canal de Siloé, escrita em pedra, mas tem muito pouco escrito em pedra. E o cardeal Tisserand, ele vai dizer o seguinte: os judeus evitavam imitar as tábuas da lei. Como o decálogo foi escrito em pedra, os judeus evitavam escrever em pedra. Então, é mais comum o uso dos rolos, né? No termo em hebraico, sefer significa livro e que tem a mesma raiz da palavra raspar. Então, os livros mais antigos dos judeus, eles devem ter sido escritos em peles raspadas, peles de animais que eram raspadas. Eram usadas peles de cabras e de ovelhas. As melhores vinham do distrito de Pérgamo e eram conhecidos como pergaminho. Pergamena em latim, parchment em inglês. Paulo, escrevendo ao seu caro discípulo Teófilo, pede-lhe especialmente que leve com ele seus rolos de pergaminho. Está em 2 Timóteo 4,13.
Aí ele fala do uso do papiro também, que tornou-se bastante comum entre os cristãos. E a questão das cartas, né? Elas eram assinadas, mas não bastava a assinatura. Em geral, era necessário um selo. Todo homem importante tinha o seu selo, com o nome nele, com desenho, e a gravação desses selos exigia artesãos especializados, que gravavam essa inscrição. O selo podia ser de cera ou raramente de chumbo. E era altamente simbólico e é citado nas escrituras. Né? O livro de Jó, o próprio Deus colocou seu selo sobre o homem. E aparece em Jó 38:14. A circuncisão era o selo da fidelidade de Javé. Aparece em Romanos 4:11. A mensagem de Jesus estava marcada com um selo de verdade de Deus. Aparece em João 3:33. E o Apocalipse, que fala do juízo final, seria selado com 7 selos. Aparece em Apocalipse 5:1. Então a imagem do selo é uma imagem, uma metáfora aí que está bem presente aí nos textos bíblicos, né? Vamos aqui na página. Com relação às imagens, né? A escultura representava uma fonte de escândalo ainda maior, tá? Do que a arte, né? Ninguém, indubitavelmente, jamais tentou erigir a menor estátua na cidade de Deus. Isso está na página 334. Pois uma revolução seria de imediato deflagrada, como se pode ver pelo que aconteceu quando Herodes colocou a águia de ouro sobre as portas do templo. Mas os judeus conservadores, quando visitavam as cidades gregas, ou a Cesareia, ou até mesmo quando passavam pelas terras dos heréticos samaritanos, não podiam impedir que seus olhos fossem contaminados pela visão dos ídolos, aquelas abominações da desolação de que falava a Bíblia. Não havia escultura judia de coisas vivas, e não é de modo algum certo que o templo de Herodes contivesse sequer os querubins de madeira que se achavam no templo de Salomão. Os únicos desenhos permitidos eram aqueles que representavam plantas, palmeiras ou cidras, ou alguns objetos litúrgicos, como o candelabro de 7 braços e arabescos. As moedas também obedeciam essa regra. Nem Herodes nem seus descendentes tentaram infringi-la, pelo menos no que diz respeito às moedas cunhadas na Terra Santa e feitas para as transações com os judeus. Eles nunca se aventuraram além da representação de um elmo ou de um escudo, quer dizer, nunca representando uma pessoa viva. Quanto à pintura, a situação apresentava um quadro ainda mais pobre. Nada foi encontrado datando do tempo de Cristo. Então, veja, quando você vê assim, encontramos uma âncora com um golfinho lá na época do século I, não tem. Não tem nenhuma representação cristã e nem judaica no século I. Os despretensiosos desenhos geométricos e florais que podem, talvez, ter dado um pouco de cor às paredes caiadas das casas judias desapareceram por completo. As cenas, representando cenas bíblicas, como as descritas em Ezequiel, que aparece lá em Dura Europos, elas são todas posteriores, tempo muito posterior a Cristo. Tá? Isso está na página 335. Então, isso explica que o cristianismo vem do judaísmo, né? E uma mostra disso é a presença dessas imagens, né? Com relação à ciência, ele fala assim: os gregos e romanos conheciam a pesquisa científica pura, compreendiam a busca do conhecimento pelo próprio conhecimento. Essa atitude na mente da qual surgiu toda a ciência moderna era completamente inadmissível para os judeus. O termo Hakanim, traduzido como homens instruídos, se referia a homens instruídos na Torá. Provérbios 8:22, diz que a sabedoria pertencia a Deus. Então,
havia toda uma desconfiança para uma pesquisa inspirada por uma mente inquisitiva. O Talmud dizia assim: não sondem o que é oculto, não pesquisem as coisas difíceis demais. Então, não havia ali um clima muito favorável à pesquisa científica, né? Essa é a conclusão aqui, página 336. Muito obrigado, então.